Começando mais um vídeo aqui do canal, hoje novamente a série é sobre a bancada para completos iniciantes. Eu vou mostrar passo a passo como eu fiz a instalação dessa morsa aqui na bancada que eu já ensinei como construir. Esse é o quarto vídeo que eu estou falando sobre essa bancada aqui no canal. No primeiro vídeo eu falei sobre as ferramentas básicas para a construção da bancada e as que eu compraria se estivesse começando na marcenaria. E a morsa era uma dessas ferramentas. Como eu falei lá no início, entre ter essa morsa aqui e não ter nenhuma, é muito melhor você ter essa aqui. Então eu vou ensinar agora passo a passo como eu fiz a instalação dela na nossa bancada para iniciantes, que eu já mostrei a construção dela passo a passo aqui. Antes de eu começar a explicar a instalação, um aviso aqui, um alerta, digamos assim, sobre essa morsa aqui. Tem 3 modelos dessas morsas de 15 centímetros que são vendidas na Amazon aqui no Brasil. O link das 3 vai estar aqui na descrição para você saber quais são elas. Tem essa aqui da Pony, tem uma da Olympia e uma da Irving. Você tem que se atentar ao preço dessas morsas. Essa aqui da Pony e a da Olympia, se elas estiverem custando mais de R$150, eu acho que não vale a pena, tá? Minha visão, minha opinião. Se você achar que vale, o dinheiro é seu, você escolhe o que você quer fazer com ele. Eu acho que a da Pony e a da Olympia, acima dos R$150, R$160 não vale a pena, pelo custo-benefício dela, pela qualidade geral do produto. Não são morsas ruins, mas a construção delas é um pouco inferior, então eu acho que até R$150 está bem pago pelo produto. Vira e mexe, elas entram em promoção, então se elas estiverem muito caras agora, dá uma segurada, dá uma esperada, olha depois de uns dias que normalmente elas entram em promoção. E se você quer ser avisado quando tiver uma morsa dessas em promoção, eu tenho um canal de ofertas no Telegram, o link está aqui na descrição, é gratuito, todo mundo pode entrar e participar. E eu posto lá quando tem alguma oferta interessante, como no caso dessas morsas. Já a da Irving é uma construção muito mais bem feita, mais elaborada. Então se você daqui a pouco tiver as 3 opções e todas elas estão custando basicamente o mesmo preço, escolhe a da Irving que vai ser melhor. A da Irving vale seus 200, 220, até R$250 eu acho que dá para pagar porque ela é muito mais bem construída e tem muito mais qualidade do que essas outras duas aqui, da Pony e da Olympia. Tá? Então fica atento nesses detalhes. Agora sim eu vou te mostrar passo a passo como eu fiz a instalação dela aqui na bancada para iniciantes, para que você também consiga, se você tiver uma morsa como essa, replicar essa instalação caso você não tenha o conhecimento suficiente ou não tenha a noção de como fazer a instalação, já que a nossa bancada é com um tampo fininho. Tá? Então eu vou mostrar todos os detalhes a partir de agora. Bom, a primeira coisa para fazer a instalação é que você precisa medir aqui o espaço adicional que tem entre o topo da bancada, quando você coloca a sua morsa, e a parte do encaixe dela. Você vai precisar fazer um preenchimento aqui, um enxerto, digamos assim, para dar a altura correta da morsa. Ela tem que ficar aí pelo menos 1 milímetro abaixo do nível da bancada, que eu considero interessante para não bater nada, para não raspar nada aqui em cima. Então você vai ter que fazer um enchimento. Eu fiz com essa peça aqui. Eu preparei essa peça aqui usando o planer manual, então eu fiz as medidas ali conforme eu precisava para minha bancada, isso você vai precisar fazer também. Então eu fiz o aplanamento dessa peça até chegar nas dimensões adequadas, que ela coubesse aqui na parte de baixo, daí eu cortei o excesso dela com o serrote. Então basicamente você tem que preparar uma peça de enchimento que vai servir para dar o espaçamento correto para a morsa ficar nivelada aqui na parte de cima da bancada. Com essa peça de madeira devidamente preparada, a gente vai ter que fazer então a fixação da morsa e dessa peça de madeira na bancada, como que eu fiz aqui.
Essa morsa ela é presa por 4 pontos, tem 2 parafusos na parte de baixo aqui, na parte de trás do mordente, que transpassam, então eu coloquei o parafuso de cima para baixo aqui, atravessando todo o tampo da bancada, o espaçador e também chegando aqui na parte onde fixa o parafuso. E ela também tem 2 pontos de parafusamento aqui contra a bancada para ela ficar nesse alinhamento aqui retinha. Então como que eu fiz aqui para fazer essa fixação e essas furações? Primeiro eu prendi a morsa com o espaçador na bancada usando um grampo sargento, posicionei aonde eu queria fazer essa instalação e depois eu fiz a furação então dessas peças para prender a morsa com o espaçador no tampo da bancada. No meu caso aqui, eu coloquei um parafuso adicional aqui na ponta do espaçador, prendendo ele contra a bancada também. Então, da mesma forma que o mordente é preso aqui contra o espaçador. Então, para dar uma firmeza adicional, uma fixação adicional nesse espaçador que eu precisei fazer aqui. Então, tem 2 parafusos aqui que prendem o mordente da morsa e um aqui que prende o espaçador na bancada. Bom, como você pode ver, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas exige sim um cuidado e uma atenção para fazer os alinhamentos, principalmente dos mordentes em relação ao topo da bancada. Mas é relativamente simples e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer também. Duas coisas que eu recomendo que você faça após a instalação da morsa. Uma delas, fazer a lubrificação das guias e do fuso, do parafuso da morsa, com graxa ou com algum tipo de óleo lubrificante, manter isso sempre lubrificado para evitar desgaste prematuro e também para permitir uma operação mais suave. Então lubrifica as guias e o parafuso da sua morsa com alguma frequência. E a segunda coisa é fazer a instalação de um material emborrachado aqui nos mordentes da sua morsa. Você pode usar cola de contato, por exemplo, para fazer isso, ou algum outro tipo de cola, até cola instantânea. Só você vai precisar lixar um pouquinho aqui, tirar esse brilho da tinta para conseguir uma aderência melhor. Pode ser até um pedaço de câmara de pneu, por exemplo, que você consegue isso facilmente em qualquer descarte aí de borracharia. Então um pedaço de borracha, algum outro couro, se você tiver, também é muito interessante de usar, mas colar algum material aqui dentro que vai evitar que os mordentes aqui, por serem de metal, danifiquem as peças de madeira que você vai apertar. Então fazer essa colagem aqui é uma coisa bem interessante de você fazer na sua morsa. Agora uma dica para você não danificar a sua morsa usando ela de forma incorreta, em uma situação específica. Quando você vai apertar alguma peça assim, ó, na ponta do mordente. Então se você forçar muito aqui, você pode ver que essa parte do mordente aqui começa a fechar, porque aqui tem a peça que você está apertando. Isso pode fazer com que quebre o mordente ou entorte as guias da sua morsa. Então você pode danificar ela de uma forma irreversível. Quando você vai fazer esse tipo de aperto aqui, sempre você usa uma peça aqui na outra ponta
para balancear a carga que você vai fazer na sua morsa. Então vai apertar uma peça aqui na ponta, usa uma peça de mesma espessura lá na outra ponta, que daí você consegue dar aperto, deixar ela firme e o mordente não vai torcer aqui a ponto de danificar as barras de guia ou o próprio mordente. Então sempre cuidar quando você vai apertar a peça só em uma das pontas. E com isso eu encerro mais um vídeo da série da bancada para completos iniciantes, marcenaria para completos iniciantes na verdade. Então agora você tem, se você seguiu o projeto até aqui, você já aprendeu como projetar, como construir, como instalar um acessório na bancada, e agora você tem sim uma bancada extremamente funcional para usar nos seus primeiros projetos de marcenaria. Daqui para frente é só evolução, você vai implementar mais coisas, vai colocar mais recursos nessa bancada, conforme você vai evoluindo na sua caminhada dentro da marcenaria. Isso é um aprendizado constante e uma evolução também constante. Eu fiz a gravação hoje aqui na calçada de casa, então talvez você tenha ouvido um pouco mais de ruídos do que o habitual nos vídeos aqui do canal, mas é o que tinha para hoje. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre essa série da bancada, também sugestões de o que você gostaria de ver ainda a respeito desse tema aqui no canal, porque daí eu posso me basear na necessidade de vocês que me assistem para produzir novos conteúdos usando essa bancada. Talvez o próximo seja interessante a gente fazer algum projeto usando as ferramentas básicas lá do primeiro vídeo que eu indiquei na série e também a bancada como ela está agora. Então acho que seria uma coisa interessante para o nosso próximo vídeo. Mas deixa aqui sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Todos os comentários são bem-vindos e dentro da minha disponibilidade eu vou interagindo e respondendo com todos vocês. No mais, muito obrigado a você que acompanha o canal do Valeu a Dica aqui no YouTube. Eu espero você no nosso próximo vídeo.